Meus amigos, agora nós vamos falar de um trecho da palavra de Deus que se encontra em Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1, que fala de uma passagem do paralítico de Cafarnaum, em que Jesus diz no texto dos evangelhos, em que 4 homens levam seu amigo em uma cama e em meio à multidão em frente à casa em Cafarnaum. E Jesus estava dentro da casa com várias pessoas falando acerca do reino de Deus. E ele vê, diz o texto, que Jesus viu a fé daqueles 4 homens, 4 amigos que levavam seu amigo paralítico. E diz o texto bíblico em Marcos, capítulo 2, que eles subiram no eirado, chamado eirado da casa, abriram o telhado e desceram aquele homem devagar pelo telhado. E Jesus, ao ver a fé deles, diz o texto, olhou para eles e disse: a tua fé te salvou. Levanta, toma o teu leito. Em outras versões, toma a tua cama e anda. Em meio à multidão, em meio à oposição dos religiosos da época, às autoridades religiosas, fariseus, Jesus fala para aquele homem: levanta, toma o teu leito ou a tua cama e anda. Cafarnaum era uma aldeia de Naum, que em hebraico significa consolação, praia nordeste do mar da Galileia, cidade de Pedro e André. Verso 5, Jesus, vendo a fé deles, a amizade e solidariedade deles, o desprendimento daqueles 4 homens, ele disse para aquele homem: os teus pecados estão perdoados. Jesus fala de perdão, Jesus fala acerca da sua divindade, porque ele diz que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Essa é uma expressão do Velho Testamento que fala acerca da vinda do Messias e da deidade, ou chamada divindade de Jesus. Perguntamos, ao ler esse texto, qual o verdadeiro motivo que levou aqueles homens, aqueles 4 homens, qual a razão daquele verdadeiro esforço, sacrifício de levar aquele homem pesado numa cama pelo telhado e descer até onde Jesus estava. Eu creio que poderíamos pensar que seria amizade ou amor, em meio à sociedade tão ególatra, egoísta, de tanta falta de amor que nós vivemos. Isso é uma coisa meio estranha. Qual o motivo real que levou aqueles homens a levar o seu amigo até Jesus? Outra lição que nós aprendemos do texto é que Jesus sempre nos surpreende, que havia muitas oposições ou perseguições por parte dos escribas e fariseus, as principais autoridades religiosas da época de Jesus. Eirado, segundo os comentaristas bíblicos,
se chama em hebraico Lebená, ou Queramos, que era uma cobertura. Outra lição que nós entendemos é que Jesus sofre hostilização por parte das autoridades religiosas. Por quê? Por que fazer milagres? Por que se preocupar com aquele homem, quando ele tinha uma multidão com o que se preocupar? E o que eu acho lindo de Jesus é que ele se importa conosco. Ele nos ama. Jesus é o Deus da multidão, mas Jesus também é o Deus dos indivíduos. Diz um texto na passagem belíssima do Evangelho que Jesus, na Palestina, atravessou o mar da Galileia, que na verdade não era mar, era um lago, e foi até as regiões de Gadara falar com uma pessoa, o endemoniado gadareno. Ele falou com aquele homem, ele libertou aquele homem, curou aquele homem, expulsou o demônio daquele homem e foi expulso pelas pessoas ali do lugar e voltou para Jerusalém. Ou seja, Jesus atravessou o mar da Galileia, foi até Gadara ou Gerasa, fez um milagre, viabilizou cura, viabilizou esperança, viabilizou salvação na vida do endemoniado e voltou para a sua casa. Nessa passagem na qual nós lemos, ele viu a multidão, ele discursava, ele proferia as palavras acerca das verdades do reino de Deus, mas ele se preocupou com aquele homem, o paralítico. E ele se admirou também da fé, não só do paralítico, mas também daqueles 4 amigos. O que nos motiva, vem a pergunta à nossa mente, o que nos motiva a fazer o bem? Lamentavelmente, algumas pessoas materialistas só se aproximam das pessoas por causa do seu egoísmo, pelo segundo, terceiro, quartos interesses e segundas intenções. Mas não foi isso que aconteceu no coração daqueles homens. Eles amaram, eles eram amigos daquele homem. Eles se condoeram. Compaixão, no original, é compassiore. É condoer-se. É se colocar no lugar de outrem. É se colocar no lugar das pessoas. E foi justamente e exatamente isso que eles se colocaram no lugar daquele homem paralítico. Talvez nós fazemos bem até pessoas que mal conhecemos. A Bíblia fala em fazer o bem. Volto a perguntar, quais foram as reais motivações ou quais foram os reais interesses daqueles 4 amigos do paralítico? Aqueles 4 homens em levar o paralítico até Jesus, enfrentando dificuldades, enfrentando humilhação. Eles não estavam se importando o que as pessoas iriam pensar ou falar daquele gesto de solidariedade humana. E é isto, justamente, exatamente isto que está faltando nos dias de hoje. A amizade,
amor, respeito, solidariedade. Então eles enfrentaram as autoridades religiosas, escribas e fariseus, enfrentaram preconceito, enfrentaram a zombaria daquelas pessoas da sociedade da época de Jesus. As palavras que eu poderia resumir da passagem é fé. Jesus viu fé na vida daqueles homens, no gesto daqueles homens. E fé, confiança, determinação na vida do paralítico. Curiosidade. O que o motivou? Fé, curiosidade, empatia, solidariedade, ou ver mais um milagre feito por Jesus. Não conformismo. Eles não se conformavam de ver aquele amigo, aquele homem, naquela situação de não andar, anos sem andar, no leito da enfermidade. Fazer o bem, caridade, porque muitas das pessoas que praticam caridade, respeitando a doutrina e a religião, algumas religiões acreditam que praticar caridade, você compra um passaporte ou um pedacinho ou um terreno no céu. A Bíblia fala que só Jesus é graça. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Caridade, fazer o bem, não vai levar ninguém para o céu. Outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês do texto, é que ao abrir o telhado, aqueles 4 homens, aqueles 4 jovens, aqueles 4 amigos do paralítico de Cafarnaum, ao descer aquele homem, aquele amigo, seus amigos abriram primeiro seus corações, as suas almas, e abriram a porta para a reconstrução de um ser humano, de uma vida, abrindo perspectivas, novas cosmovisões, novos caminhos para aquele homem, que estava sem perspectiva nenhuma de vida. Eles, ao abrirem o telhado, abriram também a porta para o milagre, gerando vida, gerando transformação, milagre, salvação na vida daquele homem. E quanto de nós não temos fé e não acreditamos, pois o nosso coração às vezes está vazio, sem perspectiva, como aquele homem. Paralíticos espirituais, de coração, de caráter, falta de amor, fé, esperança, perspectiva de vida. Coração vazio por causa do pecado, por causa das decepções, por causa das mágoas, por causa dos nossos preconceitos, da nossa falta de fé, por causa dos nossos sofrimentos e enfermidades. Eu sou apaixonado por Jesus. O que me admira em Jesus é que ele consegue ver dentro de nós fé. Jesus consegue ver dentro de nós fé, esperança, bondade, perspectiva de vida. Como Jesus acredita, investe no ser humano. Investe na nossa capacidade de reconstruir a vida, de acreditar nas pessoas e de fazer o bem. Até mesmo, não só a família, irmãos da igreja, amigos de trabalho, vizinhos, mas fazer o bem até aqueles que estão na rua, mendigando, passando fome. Às vezes fazer o bem até aqueles que nos odeiam,
que nos maltratam, fazer o bem até aquelas pessoas que não nos conhecem. Aliás, isso está na Bíblia. Jesus acredita em nós, no ser humano, no homem. Foi para isso que ele veio ao mundo e morreu em nosso lugar. E nos viabiliza, Jesus nos mostra que nós temos jeito, nós temos conserto, há solução para o homem. Este homem que é tão egoísta, ególatra, assim que e ele vê que nós, seres humanos, temos jeito e não somos tão egoístas assim, tão imediatistas assim, tão materialistas assim, que podemos, em meio a falhas, pecados, imperfeições, pois nós somos imperfeitos, termos gestos de amor, de amizade, gestos de esperança, de bondade, de solidariedade, como aqueles 4 jovens amigos que levaram aquele homem sem perspectiva de vida nenhuma, talvez até com certeza, dependendo das pessoas, tiveram um gesto de bondade para com aquele paralítico. E Jesus pôde proporcionar a ele, viabilizar a ele o milagre, cura, transformação, reconstrução da sua vida, e colocou nele fé no ser humano, fé em Deus, fé em si mesmo e esperança. Como diz o ditado, a esperança é a última que morre. Eu digo para vocês que a esperança jamais morre e acaba, porque a nossa esperança é Jesus. Jesus, que é apaixonado por nós, apaixonado por gente. Jesus, que reconstrói a nossa vida, dá-nos esperança e aumenta a nossa fé a cada dia. Fé em Deus, fé no outro, aquele que está ao nosso lado, e fé em nós mesmos. Que Deus abençoe.